Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística e sou professor no curso de Letras e no mestrado em Educação da Universidade Federal de Goiás. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço que se inscreva. Se você achar que o conteúdo deste vídeo vai ser pertinente agora ou no final, peço que você curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas. No vídeo de hoje, dando continuidade às questões sobre a ciência da linguagem, eu vou falar sobre a capacidade linguística como sendo algo inerentemente humano. Eu ainda não vou entrar especificamente nos aspectos ligados à aquisição de linguagem, mas vou dar algumas nuances a respeito disso. Haverá um momento, na sequência, o próximo vídeo, em que eu vou abordar mais algumas questões, algumas características, até alguns aspectos teóricos ligados à aquisição de linguagem. Eu não vou adentrar nesse assunto, porque não é esse o objetivo. Como eu falei para vocês desde o primeiro vídeo, o objetivo é discutir as questões da linguagem, da linguística. Nesse momento eu estou fazendo essa abordagem mais genérica e ela vai culminar nos teóricos Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky. Como Noam Chomsky tem algumas questões que de alguma forma se ligam ao aspecto da aquisição, quando chegar lá no Chomsky a gente vai voltar a falar a respeito disso. Mas não se trata de uma abordagem psicolinguista ou de uma abordagem muito densa, muito profunda sobre a aquisição de linguagem. Então, o primeiro aspecto sobre o qual eu quero comentar com você, dentro dessa lógica de que a linguagem é uma capacidade puramente, eminentemente humana, é que toda criança, se não for afastada do convívio humano, ela vai desenvolver a linguagem e os integrantes da linguagem, que são a língua e a fala. Se você me perguntar assim, mesmo a criança surda? Sim, mesmo a criança surda. Vai ser diferente porque como ela não tem audição, que é uma condição essencial para que se desenvolva a fala, ela vai usar um outro sistema. Lembra quando eu falei do conceito de língua? Que eu disse para você que a língua é um sistema, na verdade quem disse isso foi o Saussure, e o sistema traz com ele a ideia de que você tem um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer com que o próprio sistema funcione. Então, a língua de sinais é um sistema, tem os seus elementos, e pelo fato de ela ser uma língua, ela tem a contrapartida, que é a fala, que eu já comentei com você que fala é a concretização da língua. Então, o surdo fala usando a língua de sinais, só que sem voz, e ele dispõe também dessa habilidade, que é uma habilidade natural, nossa, humana, para desenvolvimento da capacidade linguística. Bom, ao longo da evolução, eu devo ter falado sobre isso com você no primeiro vídeo, ao longo da evolução, o nosso cérebro foi sendo modificado, foi ganhando novas estruturas, foi ganhando novas habilidades e novas funções, e até que veio a capacidade linguística. Se você pegar uma imagem que você pode achar aí no Google a respeito da evolução do cérebro humano, você vai ver que ele era muito menor e ao longo dos milênios ele foi sendo ampliado pela organização da natureza por conta da evolução. Então, os homens mais primitivos anteriores a nós, eles não dispunham do córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro, aqui na região da testa, e essa parte é responsável pela consciência. Existe alguma discussão, mas não existe um consenso a respeito de que lugar no cérebro exatamente fica a capacidade da linguagem, mas existe um grande número de pensadores, de pesquisadores, que dizem que a capacidade linguística fica do lado esquerdo do cérebro. Agora, a capacidade de organizar o que vai ser exteriorizado via língua através da fala, a parte responsável por isso é o córtex pré-frontal, que fica na testa. E ao longo da evolução, o homem não dispunha dessa parte do cérebro. Então, por isso a gente entende o que aconteceu que fez com que, num dado momento, a capacidade linguística fosse sendo desenvolvida. Então, eu costumo fazer uma relação com a capacidade linguística como sendo algo puramente humano, eu faço uma relação com o grão de feijão.
Talvez nos anos iniciais da sua escola, da sua escolaridade, você tenha feito aquela experiência, ou talvez já viu alguém fazer, viu em algum livro, de pegar um grão de feijão, colocar dentro de um pires. Se eu pegar o grão de feijão, colocar dentro do pires e deixar em cima da mesa, provavelmente não vai acontecer nada. Agora, se eu pegar o grão de feijão, colocar dentro do pires, puser uma pequena cobertura de algodão e pingar gota de água, uma ou duas gotas de água, no intervalo de tempo, aquele grão de feijão vai germinar. O que acontece? Dentro do grão de feijão, ele já possui a estrutura genética que favorece o desenvolvimento de um novo pé de feijão. Então, existe um aspecto genético, uma organização genética, genotípica, dentro daquele grão que faz com que ele tenha a possibilidade de germinar. Porém, os seres vivos em geral, eles precisam de dois aspectos para se desenvolver. Eles precisam do aspecto genotípico e precisam do aspecto fenotípico. O genotípico está ligado aos genes e o fenotípico está ligado ao meio ambiente. Então, o grão de feijão precisa de um meio ambiente propício e favorável para que ele possa desenvolver, para que ele possa germinar. E nesse exemplo que eu estou dando para você, o aspecto fenotípico, o aspecto ambiental, o favorecedor do desenvolvimento do grão de feijão é o algodãozinho molhado pela gota de água que eu vou colocando ao longo dos dias. Isso é que vai permitir, esse meio ambiente favorável vai permitir que o aspecto genético progrida. Conosco acontece fenômeno semelhante. Os estudos da psicolinguística e da neurociência hoje já conseguem dar um indicativo mais correto de que nós nascemos com a capacidade linguística. O Chomsky já dizia isso lá nos anos 50 do século passado, e ele dizia que nós nascemos programados para falar. Depois ele próprio reviu essa afirmação, porque a palavra programa tem uma conotação ruim, por conta de que fica parecendo que nós somos máquinas e que somos todos iguais, e isso não é verdade, porque como eu acabei de dizer para você, por mais que nós sejamos humanos e tenhamos um aspecto genético semelhante uns com os outros, mas não é isso que determina quem nós verdadeiramente somos, porque além do aspecto genético é necessário o aspecto fenotípico. Então o genótipo e o fenótipo é o que vão formar o que eu verdadeiramente serei. Então o próprio Chomsky depois reviu isso, mas no início ele falou que nós éramos máquinas programadas para falar. E aí os estudos da neurociência, da psicolinguística e das outras ciências ligadas à questão de linguagem já conseguem determinar que existe algo no nosso DNA, algo que já nasce conosco, um aspecto, digamos assim, genético. Eu vou voltar a falar desse aspecto genético na sequência, porque nos próximos vídeos aí haverá um momento que eu vou dar mais ênfase à aquisição de linguagem, como eu disse no início deste vídeo. Então vou voltar a falar desse aspecto genético, mas por hora eu quero que você entenda que já existe algum encaminhamento científico sobre o fato de que nós nascemos com uma organização genética propícia para o desenvolvimento da linguagem. Porém, como eu já disse, o aspecto genético sozinho não produz resultado, é preciso o aspecto da questão fenotípica. Então, eu já nasço com a capacidade linguística, porém, eu preciso de um meio ambiente favorável para isso. E para desenvolver a fala vocal, o elemento mais importante disso, para desenvolver essa capacidade, é a audição. No caso da pessoa surda, ela vai ter que mobilizar outras capacidades para que ela possa desenvolver o conhecimento sobre a língua de sinais e depois a contrapartida da língua, que é a fala. Mas, em se tratando de nós que somos ouvintes, eu preciso de um meio ambiente favorável e para isso eu preciso ter audição. E o que é o meio ambiente favorável? É conviver com outras pessoas que são falantes. Eu preciso ouvir outras pessoas que usam qualquer língua, independente de que língua for, para que isso acione dentro de mim o aspecto genético que permite que eu desenvolva a capacidade linguística. Analogamente ao exemplo que eu dei do feijão, a audição e a convivência, a interação, são o algodão e a gota d'água que eu falei para você lá no feijão, que são necessários para que ele germine. Então não basta apenas que ele tenha a predisposição genética, porque isso ele tem. Ele precisa ter
o aspecto ambiental, para poder desenvolver a capacidade que ele traz dentro dele, né? Bom, e aí a criança, então, ela nasce com o que o Chomsky denominou como competência linguística, que permite a ela entender as questões da linguagem e depois utilizar essas questões. Então, essa competência, o conceito de competência linguística não é equivalente ao conceito de competência no sentido assim, daquela pessoa que tem muita habilidade para determinada coisa. Não é nesse sentido que o Chomsky quis dizer quando ele falou sobre a competência linguística. Está associado à habilidade que a pessoa tem de desenvolver a linguagem. Então, é o que antes ele chamava de nós nascemos programados para falar e que hoje os estudos já dão conta e dizem que é uma organização genética, um componente genético que nós temos, que é então chamado de competência linguística. Então ela faz basicamente duas coisas. Ela permite que a pessoa entenda e permite que a pessoa utilize, desenvolva depois e utilize. Então já tem o aspecto genético. Ela precisa do meio ambiente para poder desenvolver a capacidade a qual já nasce com ela, para ela poder conseguir progredir em se tratando de habilidade linguística, né? E essa habilidade linguística ela vai sendo desenvolvida ao longo de toda a vida, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais hábil, a gente vai adquirindo outras capacidades, por exemplo, o letramento, e tudo isso junto vai fazendo com que eu tenha mais habilidade no uso da linguagem, associada a outras questões, né? Eu sempre digo que nada é único, tudo é multifatorial. Tem muita coisa envolvida nisso. Então, depende do tipo de inteligência que é mais presente naquela pessoa, da própria possibilidade que ela tem de conviver com a língua e com a linguagem, se ela tem mais capacidade, mais habilidade para leitura, se ela é uma pessoa mais falante, enfim, tem uma série de fatores que dizem respeito a isso, mas isso vai sendo moldado à medida que nós vamos vivendo e à medida que nós vamos tendo mais contato ou menos contato com a língua e com a linguagem, né? Bom, uma outra coisa é que a capacidade de linguagem, então, é inerente a nós humanos e a gente não precisa de nenhum tipo de instrução específica para isso. Você nunca foi e nem verá alguém ir para a escola para poder aprender a falar a língua materna durante o período que a psicolinguística chama de fase crítica, o período crítico, que não é uma coisa fixa, mas vai até 7, 9 anos, alguma coisa assim. Que é quando o cérebro está pronto, as estruturas cerebrais estão prontas para desenvolver justamente a habilidade linguística. Então não precisa de nenhum tipo de instrução. Quando a gente vai para a escola, a gente não vai para a escola para aprender a falar a língua ou para aprender a língua. A gente vai para aprender a gramática da língua, que são coisas diferentes. A língua você já sabe quando você vai para a escola. Uma criança, quando vai para a escola, ela já sabe a língua porque ela fala, ela já interage, ela já argumenta, ela já tem condições de colocar as questões que a atormentam, ela já consegue nomear as coisas, as emoções, os sentimentos, tudo isso ela já faz porque ela já tem domínio sobre a língua e consegue concretizar isso através da fala. Então, vai para a escola para aprender a gramática, que é uma outra coisa. Então, não existe ensino para aprender a língua materna durante o período crítico. O que existe, dentro ou fora do período crítico, é o ensino da gramática e das nuances que a gramática tem. Da mesma forma que existe ensino para outras questões, né? Para leitura, para escrita, para andar de bicicleta, para jogar bola, dentre outros aspectos. A capacidade linguística fica bem próxima de outras capacidades que já nascem conosco e que vão amadurecendo ao longo do tempo. Por exemplo, a capacidade motora. Então, ao longo do processo de amadurecimento do ser, depois que ele nasce, ele vai adquirindo habilidades motoras, primeiro nos braços e nas mãos, depois ele tem controle sobre a parte excretora, sobre a urina, sobre as fezes, depois ele tem habilidade com as pernas, aí começa a andar, começa a correr, e assim vai, dentro do momento específico, desde que haja uma possibilidade
fenotípica, né? Um meio ambiente favorável para isso, mas isso vai acontecer. Em algum momento a criança vai andar, ela só precisa de um amadurecimento fisiológico e de algum favorecimento no meio ambiente onde ela vive que permita que ela possa fazer isso, né? Que ela possa usar os braços e as mãos, que ela possa usar as pernas. Então, com a linguagem é a mesma coisa. Agora, aprender a ler, escrever ou calcular não são habilidades que já nascem conosco. Dependendo do tipo de inteligência que for mais proeminente na pessoa, ela pode ter mais habilidade numérica ou mais habilidade linguística ou outras habilidades. Mas, no caso da leitura, da escrita, do cálculo, é preciso que haja um ensino formal. Isso não brota, assim, não desenvolve do nada, né? Porque a gente precisa de algum tipo de instrução e eu vou falar a respeito disso na sequência. Porque se você for pensar que para desenvolver a capacidade linguística eu não preciso de nenhum tipo de instrução escolar, mas para ler e escrever eu preciso, para fazer cálculo eu preciso, se eu não for para a escola, mas tem que ter alguém para me ensinar, porque isso não brota, né, do nada. Aí, ao dizer isso, e não só a capacidade linguística, mas todas as habilidades que nós já nascemos predispostos a desenvolver, e tem essas habilidades que nós nascemos predispostos a desenvolver e tem aquelas que nós precisamos de algum tipo de instrução para que elas possam ser desenvolvidas. Pensar nesses dois aspectos traz à tona dois conceitos, que são o conceito de o que é aprender e o que é adquirir, que são coisas diferentes. E na linguagem corriqueira é muito comum a gente ouvir as pessoas utilizando aprender quando era para ser adquirir. E o termo aquisição quase não é utilizado, mas porque as pessoas não sabem mesmo, elas não estudam, né, para isso como nós estudamos para poder saber essa diferença. Então eu vou falar para você algumas características ligadas aos dois conceitos, tanto ao conceito de aprender quanto ao conceito de adquirir, para você refletir, pensar e conectar isso às diferentes habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Primeiro eu vou falar sobre a aprendizagem. A aprendizagem é sempre uma alteração comportamental relativamente a um estado anterior. O que isso quer dizer? Primeiro que para você aprender determinada coisa, você precisa ter um estado anterior de não aprendizado e se espera que tenha um estado posterior de domínio de um aprendizado. Então, primeiro tem um antes que a pessoa não sabia e haverá um depois em que ela saberá. Ou pelo menos se espera que depois ela saiba, né? Uma outra coisa ligada ao conceito de aprender, de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, é que para que isso seja desenvolvido é preciso que haja uma rotina, é preciso que haja um exercício, é preciso que haja uma duração. E esse tempo, essa rotina, ela não é igual para todo mundo, porque nós somos individuais, as pessoas não têm habilidades e capacidades iguais, e vai depender então de cada um. Algumas pessoas vão aprender determinada coisa com menos tempo e outras vão demorar mais tempo. Isso quer dizer que um é mais inteligente do que a outra? Não. Não significa necessariamente isso. É questão de habilidade. Nós temos habilidades próprias por conta das inteligências que nós temos e que não são iguais em todo mundo. Então, tem gente que vai tirar carteira de motorista, a gente não nasce predisposto a aprender a dirigir, nós nascemos predispostos a andar. O nosso programa genético nos coloca a condição de andar e não de dirigir carro, moto ou bicicleta, ou seja lá que veículo for. E aí tem pessoas que aprendem rápido, fazem a prova para obter a carteira e conseguem da primeira vez. E outros demoram muito tempo, alguns até desistem porque não conseguem. E é curioso você observar isso nos que não conseguem, às vezes até desistem, que é comum que ou essa pessoa mesmo atribua a si menos capacidade intelectual, às vezes ela diz, eu sou burro mesmo, por isso que eu não consigo, ou os outros atribuem isso a ela, né, chamando ela de burra. Mas isso é uma bobagem, é questão de individualidade, é questão de habilidade, que não é igual para todo mundo. Então tem gente que aprende muito rápido uma coisa e tem gente que não aprende, mas o que não aprendeu a dirigir rápido pode aprender uma outra coisa mais rápido do que o que aprendeu a dirigir rápido. Isso é muito relativo, né? Muito individual. Mas, então, a aprendizagem tem basicamente essas duas questões. Primeiro, um antes,
em que não havia aprendizagem e um depois em que haverá, ou pelo menos espera-se que haja aprendizagem. E a outra questão é essa rotina de repetição, de exercício, de prática, para poder adquirir aquela habilidade e cada vez mais aperfeiçoando, para que aquilo se torne ainda mais efetivo e mais eficiente, né? Bom, aí tem uma frase da Cora Coralina. A Cora Coralina é uma poetisa aqui de Goiás e que começou a escrever já depois de idosa e deixou um acervo até vasto, apesar de ela não ter vivido tanto tempo para se dedicar à literatura. Mas ela tem uma frase que tem tudo a ver com isso, que você talvez já tenha visto por aí, que ela dizia assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, dentro do conceito de aprendizagem tem essa outra questão aí, que quando a gente está ensinando, a gente tem a possibilidade de aprender mais do que só na condição de aprendiz, né? É uma vantagem para nós professores, que quando eu estou ensinando alguma coisa, a possibilidade que eu aprenda mais do que se eu tivesse simplesmente na condição de estudante ou de ouvinte, a condição de aprendizagem do que ensina é muito maior. Bom, aí basicamente tem dois meios para desenvolvimento da aprendizagem, que são a intuição e que são o empirismo. O empirismo é até uma corrente teórica, talvez você já tenha ouvido falar, mas então nós temos esses dois meios básicos para poder desenvolver a aprendizagem. O que é a intuição? É uma função especial da mente humana que age pelo pensamento independente da formação científica. Todos nós temos intuição e talvez já tenha acontecido com você. Eu me lembro quando eu era estudante de escola, na área de exatas, eu nunca tive facilidade com números, com cálculos, com espaço, porque minha inteligência matemática e numérica é limitada. Eu tenho bastante inteligência linguística, mas eu tinha dificuldade então com matemática, cálculos e etc. E muitas das vezes eu agia movido pela intuição, que você talvez vá associar o que eu estou chamando de intuição a jogar no bicho. Pode ser, você pode até dizer, mas isso é jogar no bicho, mas pode ser uma questão de intuição, uma organização mental que de alguma forma é desconectada do aspecto científico propriamente dito, né? E a outra forma ligada à aprendizagem é o empirismo, que é o conhecimento tirado da experiência, que eu falei para você que um aspecto conectado ao conceito de aprendizagem é que você precisa fazer várias vezes, repetir várias vezes aquilo, exercitar bastante para você ir cada vez mais aperfeiçoando, burilando aquela habilidade para ela ficar mais perfeita, né? Isso é o empirismo, é você desenvolver uma habilidade através do experimento, da experiência, do exercício, do treino, da repetição, né? E isso para o conceito de aprendizagem é extremamente importante, porque como eu disse para você sair do antes, que era a ausência de conhecimento, para o depois, que é posse do conhecimento, é preciso que haja algum tipo de atividade. E a prática empirista é a mais efetiva, porque, em geral, quando a gente vai fazer alguma coisa e repetir, experimentar várias vezes, a gente tem por trás um instrutor, um tutor, um professor, alguma coisa assim, que é alguém que já sabe a respeito daquilo, ou pelo menos se espera que ele saiba, e ele vai te dar o caminho e de alguma forma vai te acompanhar nas repetições, né, que você vai fazendo até que você possa se tornar eficiente naquilo que você está experimentando. Bom, a aquisição, ela é diferente. O conceito de aquisição é bem diferente do conceito de aprendizagem, porque a aquisição pressupõe a habilidade que já vem impressa dentro do ser. E a palavra aquisição ela é muito utilizada em se tratando de linguagem, aquisição de linguagem. E eu já falei para você aqui hoje que nós nascemos predispostos a desenvolver capacidade linguística. Disse para você que a psicolinguística, as neurociências já comprovam que é um aspecto genético. Já existem alguns estudos a respeito disso, eu vou falar sobre isso mais para frente. Que está ligado a uma questão genética. Então,
para que eu adquira determinada coisa, é preciso que aquela habilidade já venha impressa dentro de mim de alguma forma. E aí eu vou ter menos necessidade de experimentar e de repetir aquilo. É claro que talvez eu tenha que repetir, por exemplo, durante o desenvolvimento da linguagem, a gente leva um tempo para amadurecer e às vezes faz umas construções meio esdrúxulas. Você talvez já tenha visto isso em alguma criança que está em processo de desenvolvimento da linguagem e ela precisa ficar repetindo aquilo para poder encaixar direitinho aquelas coisas, mas não precisa de instrução, nenhuma instrução, não precisa de um tutor, não precisa de um professor. Aí você vai falar assim, mas quando a gente está vendo uma criança em processo de desenvolvimento, a gente vê o adulto falar para ela assim, fala papai, fala mamãe. Mas o que o adulto está querendo fazer, está fazendo, está tentando fazer com a criança, não é ensinar a habilidade linguística, é ensinar um nome, a relação. Lembra lá atrás quando eu falei para você, dentro do conceito de língua, eu falei rapidamente sobre o conceito de signo. Eu vou voltar a falar sobre signo quando estiver no SOCIR, porque é ele que vai desenvolver bem o conceito de signo linguístico. Mas eu disse para você lá que o signo representa alguma coisa, está no lugar de alguma coisa, o signo linguístico. Então, quando o adulto fala para a criança repetir papai ou mamãe, na verdade, ele está querendo fazer com que a criança consiga relacionar as duas coisas. Então, relacionar esse signo linguístico, papai ou mamãe, aquela pessoa que é para ser chamada de papai ou de mamãe. Então, não é ensinando a habilidade linguística. Então, o conceito de aprendizagem, basicamente, para resumir, está ligado a você ter que absorver determinado conhecimento sobre o qual você não tem nenhuma habilidade natural, tem essa relação de antes e depois, antes eu não sabia, depois eu vou saber, tem a necessidade do treino, da repetição, tem a necessidade de ter um professor, um tutor, um orientador, alguma coisa assim, que já tem aquela habilidade, vai ensinar para você o que você vai ter que fazer para desenvolver. E a aquisição não, a aquisição precisa só de um meio ambiente favorável, que no caso da linguagem, para nós que somos ouvintes, é a audição e a convivência social. Precisa ter uma interação social para que isso possa se desenvolver, embora já seja natural, já esteja inserido dentro da minha organização genética, né? Bom, eu ainda não terminei o que eu quero falar com você a respeito disso, da linguagem ser uma capacidade eminentemente humana, mas eu vou deixar para continuar no próximo vídeo, para isso não ficar muito longo. Então, na sequência, eu vou continuar falando sobre isso, desenvolvendo essa ideia para trazer novos elementos para você poder ir construindo o seu portfólio de conhecimento sobre esses conceitos mais amplos e mais genéricos da linguagem, até nós chegarmos nos dois autores que nós vamos ver nessa série, que são o Saussure e o Chomsky. Bom, se você gostou do vídeo, se você achou que o conteúdo é pertinente, dá um like, por favor, compartilhe com seus amigos e com seus colegas, estudantes, pode ser importante para eles, compartilhe nas suas redes sociais, o canal Linguística Descomplicada, eu vou sempre colocar material de qualidade para você, se inscreva e toque no sininho para que você seja comunicado quando houver vídeos novos. Eu agradeço você por ter ficado aqui, comente o vídeo se você puder, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu volte para comentar alguma coisa, se eu não voltar no vídeo, eu respondo ao seu comentário, tá? Muito obrigado, eu te espero no próximo então. Fique bem e até mais.